O Bryce virou herói, o Clay virou vilão e ninguém entende mais nada do que tá acontecendo nessa série. 30 Reasons Why estreou sua terceira temporada, eu achava que não precisava, mas a terceira temporada conseguiu me empolgar de novo. Essa série sempre faz isso comigo e eu vou falar pra vocês um pouco sobre esse vilão que não é mais vilão, que eu não sei mais quem é vilão nessa série. É todo mundo ruim, é todo mundo bom. Meu povo, não vai ter spoiler, fica de boa aí, eu vou tentar ser o mais tranquilo possível com relação a isso, porque na verdade eu quero analisar melhor tudo que aconteceu nessa temporada, sem entregar o que aconteceu, se liga? Pra começar, tem uma nova protagonista junto com o Clay, né? Até mais protagonista que ele, se a gente pegar assim que ela é a nova narradora. A Anne, achei uma maneira super corajosa de renovar uma série que só vai ter mais uma temporada, né? Já foi dito que a quarta temporada vai ser a última. E por incrível que pareça, que eu também não esperava, a narrativa continua muito parecida com a da primeira temporada. Trocaram a Hannah por essa nova protagonista, a Anne. Ela não tá morta e não fez fitas, mas tá falando como um depoimento pra polícia, digamos assim. Afinal, todo mundo sabe e ninguém fez questão de esconder, nem mesmo a Netflix, que a terceira temporada seria uma trama bem mais policial, de quem matou quem. Nos trailers ela já dizia, quem matou o Bryce. E eu digo transformar porque a primeira tinha mistério, mas não era em busca de um assassino. A segunda começaram a incluir coisinhas policiais, investigação, tribunal, essas coisas, mas a terceira entrou de cabeça. Enfim, os depoimentos da Anne se aprofundam a cada episódio e vão focando em cada personagem, dependendo do capítulo. Exatamente como era com as fitas da Hannah, né? E o Clay faz aquele papel do cara que quer resolver as coisas, que acha que sabe de tudo, como ele mesmo diz, e que tenta fazer justiça, parecido com o que ele já era, né? Só que no caso dessa temporada, buscando o assassino. Ele mesmo fala dessa característica dele, isso é interessante, que ele não consegue ser de outro jeito, que ele acha às vezes que sabe tudo e não sabe de nada. Vocês lembram, né? Se vocês puxarem pela memória, o Clay é isso. You don't know everything, okay, Clay? Nessa temporada principalmente, porque se o Bryce era o vilão das temporadas passadas, o vilão principal, o Clay logicamente era o mocinho seguindo por isso. Então as suspeitas sobre o Clay ser o assassino tem desde o início do primeiro episódio, as coisas vão se complicando, a trama vai ficando mais enrolada e é isso. A lógica seria essa mesmo. O fato, meu povo, é que a fórmula de 30 Reasons Why continua ali. Tipo, até aquela questão da gente ficar ansioso pro episódio em que a Anne vai falar sobre o Clay. Sempre aconteceu isso e continua acontecendo. E nesse episódio específico sempre acontece aquilo, né? O Clay acaba se tornando um pouco culpado, mostra que ele é um cara do bem, mas nem tanto. E acaba ficando claro que todo mundo tá envolvido de alguma forma naquilo, ou que pelo menos desejou a morte do Bryce. Na primeira temporada, a grande surpresa assim era que o Clay era um dos porquês, né? O mais curioso, meu povo, falando de temporadas passadas, quem me segue no Instagram, Twitter, ou mesmo quem tá aqui no canal há mais tempo, sabe que eu não achava que ela devia acontecer. Eu falava, não, a primeira temporada foi fechadinha, e foi mesmo. Tá contada a história ali. Acaba com o fim da Hannah, e é aquilo que a gente tinha que ter mesmo. Só que a segunda surgiu e eu achei que, beleza. A segunda mostrou as consequências, né? Tudo que rolou no pós-Hannah, no pós-fitas. Fizeram a temporada, teve polêmica, teve tudo que 30 Reasons Why precisa ter. Porque foi o que fez a série fazer sucesso. Tá na essência tocar em assuntos considerados tabus. Dedo na ferida, se liga, assuntos delicados. Terceira temporada continuou com isso. Assédio, estupro, sexualidade, assassinatos, distúrbios, imigrantes, tá tudo ali. Só coisa difícil de ser retratada, ainda mais pro público adolescente, que é o foco desse seriado, não tem como. Vale lembrar que a Netflix continua tentando conscientizar, né? Colocar anúncios antes dos episódios sobre os temas que vão ser tratados, colocar central de ajuda pra galera poder ligar, se comunicar, se sente mal com relação a isso ou sente que tá passando por algo parecido. Acho que é o que ela pode fazer. Enfim, voltando ao que eu dizia, mesmo achando exagerado 3, 4 temporadas, eu acho que a história tá se desenrolando bem. A história ainda são consequências da morte da Hannah. Ela ter morrido e ter deixado as fitas, ter culpados e tudo que aconteceu acabou virando uma grande bola de neve que nenhum dos 13 porquês ou dos novos personagens consegue fugir. Vai crescendo, crescendo e se desenrolando em coisas ruins. O ponto crucial pra mim e provavelmente o mais bem feito dessa série é que eles tornaram o Bryce humano. O cara era um escroto, estuprou, usou de violência física contra os outros, bullying, tudo de ruim ele fez. Era um monstro que a galera dizia que ele era mesmo. E olha que 30
Reasons Why é muito expert em mostrar que toda história tem outro lado. Por isso que eu digo que o Clay nem sempre é bonzinho demais e blá blá blá. Tudo tem um outro lado, mas o Bryce não tinha esse outro lado. Mas aí tudo muda quando começam a mostrar esse lado dele que todo mundo pensava que não existia. A gente até via algumas coisas assim quando ele tava com o Justin, com o pessoal do futebol, mas mostrar ele frágil, sofrendo as consequências de toda a maldade que ele cometeu, isso foi muito inesperado. A vida dele virou do avesso na nova escola que ele precisou sair da antiga, né? Ele virou o cara desprezado e que não tem amigos, que sofre bullying e por aí vai, tipo, tudo diferente. Nem a própria mãe aceita ele direito depois de tudo que aconteceu. E o pai que se separa da mãe finge que ele não existe. O mais louco, meu povo, é que eu não esperava essa abordagem, principalmente porque 30 Reasons Why sempre bateu na tecla de ser o combate ao bullying, ao assédio, ao estupro, todas essas coisas que o Bryce fez. Eles levantavam mesmo a bandeira contra isso. Aí chega nessa temporada e eles tentam mostrar que tem um ser humano debaixo daquele monstro. É totalmente louco e mexe com a gente que está acostumado com aqueles personagens. Qualquer pessoa com um mínimo de empatia acaba ficando com pena do Bryce ali em algum momento, né? Mesmo que depois você se pega, opa, mas não, ele é vilão. A Amy, por conseguir ver mais essa fragilidade dele, por morar na mesma casa, né? Ela é filha da cuidadora do avô dele, então ela conseguiu ver isso diferente das outras pessoas. Ela meio que funciona como agente, porque a gente vê tudo que os outros não veem no Bryce, né? Ao longo da temporada. E ela só via isso. Ela não passou pelos julgamentos, o lance do estupro, ela não viu nada desse Bryce monstruoso. E o pior, só que melhor pra gente, né, pra narrativa da série, é que dá pra ver que ela não quer ter pena, ela não quer gostar dele, não quer ter essa empatia, mas ela não consegue. Tipo, vão acontecendo as coisas e ela vai vendo e, sei lá, por ser uma pessoa boa, talvez, ela acaba acreditando nessa tentativa de mudança dele, que ele demonstra o tempo todo que tá arrependido, que quer mudar. A própria Jessica, uma das maiores vítimas do Bryce, e o Justin ficam nessa. Ele não merecia ter morrido, eu não posso sofrer por isso, tipo, ele era ruim, por que eu tô pensando nele como um coitado? E quando tudo tá ficando mais e mais sentimental sobre o Bryce, quando a gente vai esquecendo de tudo que aconteceu nas temporadas passadas, que pra mim é a cena do funeral, que vem o Zack falar que se deu mal com ele, mas que ele já foi irmão e bababá, que ele era um ser humano, aí vem a mãe e faz um discurso emocionante, a gente fica, caraca, dá emoção, não tem jeito. E é nesse momento que os roteiristas são mais sensacionais, porque esses momentos felizes da mãe dele existiram, beleza, mas esse cara é esse aqui. Porque aí eles botam as pessoas protestando contra ele, botam falando o nome da Hannah, o que é muito importante. Nessa temporada eles meio que esqueceram a Hannah. Seria um obstáculo, até citei isso aqui há uns vídeos atrás, que ia ser muito difícil fazer uma série que é toda focada na Hannah, sem a Hannah, porque ela não estaria nessa temporada, né, a atriz, a Katherine Langford. Então eles meio que resolveram esquecer da Hannah, o nome dela quase não é dito. Acho que é dito uma ou duas vezes até esse episódio. Quando chega no episódio, como não é o bastante só ver pessoas reclamando dele ou protestando, que você fica até meio assim, pô, não é a hora, né? Não foi a mãe dele que cometeu os crimes, não foi o pai, eles estão sofrendo. Mas lembrar da Hannah, botar o nome dela ali é muito específico pra você lembrar de tudo que aconteceu nas outras temporadas. E depois daí, acaba que eles falam bem mais, sabe o nome dela? Acho que no mesmo episódio já citam umas 3 ou 4 vezes. Parece que eles estavam guardando pra você ir esquecendo. Até a hora que precisasse dar um... Epa, você não pode gostar desse cara não. Esse cara fez isso. E é osso. A gente fica em conflito, os personagens ficam em conflito e isso é a melhor coisa dessa terceira temporada. Uma das coisas mais fortes pra mim que define o Bryce nessa temporada e como um todo é uma frase que ele disse pra ele. Se eu não me engano, ele tinha acabado de brigar com a mãe, algo assim. Ela fica dizendo pra ele não se perder porque ele tá tentando ser alguém melhor, mas ele disse, eu não posso recomeçar porque ninguém deixaria. E é exatamente isso. Tipo, por mais que ele tente mostrar que ele se arrependeu, que ele tá tentando, ele sempre vai ser visto como um monstro, as pessoas sempre vão tratar ele mal e não vão acreditar no que ele tá fazendo. Então, qual é a lógica? O que ele devia fazer? Se matar? Morrer? Pô, ele tá sem saída. Porque ele sabe do que fez, ele meio que se conscientizou, tanto que tem uma conversa dele com a Jéssica que ele diz isso. Eu sei o que eu fiz. Ele não tenta se defender de forma grotesca como ele fazia na primeira e segunda temporada, que era tipo, mas elas queriam e não sei o que, com relação aos estupros, né? Então assim, meu povo, quero uma 4ª temporada, não reclamarei mais, porque eu sei que vai ser a última, eu sei que eles vão dar um final pra tudo isso, a essa bola de neve que virou a morte da Hannah. Afinal, 30 Reasons
Reasons Why é sobre isso, é sobre a morte da Hannah e as consequências da morte de uma pessoa na vida de várias. Eu juro que eu não sei dizer ainda o que eu senti pelo Bryce nessa temporada, se eu senti empatia, se eu fiquei lembrando mais dos crimes, eu não sei, tô bem confuso. Eles também te deixaram em conflito, te deixaram agoniado do jeito que eu fiquei. Uma série que faz isso, meu povo, eu só digo uma coisa, é show, porque é muito bom quando conseguem mexer com você, com o telespectador. Então diz aí o que vocês acham, uma pessoa na vida real que fez atrocidades, mas que claramente está arrependida, está tentando mudar, merece essa chance? Tem o que fazer? Como é que você se comportaria? Diz tudo aí e eu sigo aqui com minha vida. Você tá se inscrevendo aí enquanto tá vendo. Olha que bolo bonito. O nome disso aqui chamam, né, de bolo de metro. Por quê? Porque teve uma festa aqui e disseram, vou comprar um bolo de metro, uma das pessoas. Aí quando chegou, era 1 metro de... Não era bolo, né? Eu falei bolo, é pão. E é um pão gigante mesmo. Mas olha que bonito esse pedaço. Ameixas e não sei o que, e muitos palitos, né, pra botar isso. Enfim, se inscreve aí no canal, eu quero trazer mais séries pra vocês, eu preciso que vocês me digam que séries vocês estão vendo, pra saber se eu tô vendo também, pra saber se, sei lá, né, pra conseguir fazer esse tete a tete. Olha a cereja do bolo, a cereja, eu vou tirar essa cereja. Cereja, que eu acho que não é cereja, é chuchu, né, vocês sabiam que essa cereja é chuchu, que eles dão uma modificada, que a cereja original não é dessa cor, a cereja é meio quase preta. Chuchu. E o pão é recheado de verduras e um monte de frango, etc. É uma coisa meio doida. E eu vou continuar comendo em todo fim de vídeo se vocês forem legais como vocês estão sendo.